Eu sei que é o sonho de muita gente poder viver e trabalhar, seja nos Estados Unidos ou Europa, mas hoje eu gostaria de falar principalmente sobre a Europa e a nossa experiência e como o inglês é importante quando você quer ter oportunidade, porque todo o trabalho, todo o processo começa em inglês. Se há alguém que ainda pensa que você pode ainda se virar com um único idioma, principalmente no continente europeu, é realmente muito difícil. Eu acabei de chegar de uma viagem onde eu estive gravando um documentário na Suécia, um documentário que nós fazemos no meu trabalho de diretor e a minha esposa criadora do documentário. Então juntos nós preparamos tudo em inglês. Então todo o processo começa, você quer ter algo global, então você precisa pensar em inglês. Então seu projeto tem que estar em inglês. Lembra que até mesmo os festivais de roteiro hoje, eles exigem que o escritor ele não precisa ser nativo, mas ele precisa escrever em inglês sem tradução. Tá? Então não pode ser uma tradução, ele precisa ser capaz de fazer isso. Então todo o processo é em inglês. O nosso documentário é rodado em inglês e em outras línguas, mas todo o preparo é em inglês. Tudo que a gente faz, tudo que a gente prepara, todos os contatos, tudo começa exatamente em inglês. Então, existe uma sequência, e essa sequência começa com... Nós começamos falando sobre a ideia do documentário em inglês. Então concebemos a ideia básica, depois todo o arco do documentário, da história, e então nós partimos para como nós vamos então dividir essa história, todos os detalhes, quais são as entrevistas, todo esse processo inicial em inglês. Depois você contacta as pessoas. E quando você vai contactar as pessoas, você tem que fazer em inglês. Você vai escrever, às vezes você vai falar, você vai ligar. Você não pode usar outro idioma. Eu não posso esperar, ninguém vai acreditar num projeto seu se você não tem a capacidade de se comunicar na língua que todo mundo se comunica. E poder falar em inglês. Então, toda a nossa comunicação com todas as pessoas que nós estamos entrevistando, pessoas que estão envolvidas no projeto, ela é feita em inglês. Eu não posso usar nenhuma outra língua porque essa é a língua que todo mundo supõe que você sabe e que você é fluente e que você pode se comunicar. As pessoas dão crédito ao seu projeto quando ele chega bem escrito, bem elaborado, sem erros, em uma língua que todo mundo consegue ler, consegue entender, porque é essa língua universal que todo mundo está falando. Para fazer qualquer trabalho, você já sabe, desde o conceber a ideia, a me comunicar com essas pessoas para que a coisa aconteça, eu preciso, em todos esses passos, usar a língua inglesa. Depois veio o encontro na Suécia. Então, cheguei na sede da Volvo e, embora a língua do país é sueco, mas você vê todo mundo falando inglês. Então esse primeiro contato em inglês, você tem toda a logística que é feita em inglês, quando você vai conhecer as pessoas, quando você é apresentado para as pessoas, e depois vem o trabalho em si, gravar a nossa entrevista, que foi toda em inglês. Sem falar da viagem, né? Então você pega trem, você pega o ferry e você... Eu cruzei o Mar Báltico, então você tem toda a comunicação dentro do navio em inglês, dentro do trem. Tudo transforma o lugar onde nós moramos, né, mesmo que seja no continente, como sua vila. Mesmo o trabalho feito em tantos países, como é o nosso documentário, se temos uma língua, é como se fosse a empresa do outro lado da rua, porque não há uma barreira linguística. Nós conseguimos nos comunicar muito bem. E esse é o valor de você ter o idioma, ter inglês e saber. Se eu tenho inglês, o mundo se torna essa vila global. O meu trabalho só atravessar a rua, viajar, como ir até o centro, porque existe toda uma comunicação, e mesmo que você vai ter muita coisa no idioma local do país que você está viajando, mas você vai ter também em inglês e fica muito mais fácil. E eu percebi, por exemplo, na Suécia, que eu não entendo praticamente nada, eu estava sem a minha esposa, né, para me ajudar a traduzir, mas você tem muita coisa também em inglês e você consegue se comunicar, e quando alguém vê que você está meio perdido, como aconteceu comigo, então eles vêm, se aproximam de você e já falando inglês fluentemente. Então a vida se torna muito mais fácil, né? Um aviso de perigo ou uma orientação que é importante
e ela é feita no idioma que você então consegue entender. Por exemplo, eu estava no navio e então o capitão anuncia todos os procedimentos de emergência. Ele praticamente anunciou os procedimentos de emergência em 3 idiomas somente. Um foi polonês, sueco e em inglês. Então eu fiquei imaginando, se alguém só fala português ou qualquer outro idioma que não esses 3 e não fala inglês, você fica... Nesse navio você estaria completamente perdido. Seria muito mais difícil comunicar. Onde que você está? Qual é a sua cabine? As refeições, o restaurante. Como é que eu faço isso? Qual é o procedimento de emergência? Extremamente importante você saber que o inglês é o idioma que você procede desde a concepção de uma ideia até a execução, o viajar, o se deslocar para transformar o seu projeto em realidade. Eu quero falar um pouquinho sobre as pessoas que não cineastas ou pessoas que têm ideias para projeto bem grande, né, internacional, mas pessoas que estão pensando sobre mudar para a Europa para trabalhar bar, trabalhar de motorista, esses trabalhos que pode dar um pouco mais de dinheiro aqui na Europa, melhores condições de trabalhar e tudo isso. Tem um monte de brasileiros mudando para o Portugal, né? Muita gente vai para Portugal por causa do idioma. Portugal, ainda que está requerendo, realmente necessita mão de obra. Você sabe que um dos salários menores na Europa é Portugal. Ou seja, se você tem a oportunidade de viver na Europa e trabalhar, o inglês é absolutamente essencial. Porque eu estava vendo no YouTube vídeos de brasileiros que estavam em Portugal, e a experiência não foi boa. O que você pode fazer se você está lá em Portugal e você não sente-se bem nesse país? Você pode voltar para o Brasil ou ficar lá. Se você falar inglês, você pode pensar, talvez vou ficar aqui na Europa, mas só mudar de país. Você pode ir para qualquer... Se você fala inglês na Europa, você pode morar em qualquer país. Então, a possibilidade de você conseguir um trabalho é muito grande, desde que você tenha a legalização de trabalho na Europa. Você fala inglês, pronto, você tem portas abertas. Então você tem muitas possibilidades. E é verdade, Portugal, existe um problema, principalmente em relação a brasileiros. Eu estava dando aula para uma pessoa que é uma brasileira que mora em Portugal, mas ela conseguiu um trabalho melhor na Bélgica. Mas a Bélgica exigia dela inglês. E o único idioma que ela sabia falar era português. E ela estava tendo muita dificuldade. É tanto que ela teve que retornar para Portugal, apesar do salário, apesar das oportunidades na Bélgica serem muito maiores. Ela estava em Bruxelas. Mas você não fala inglês, então você não tem muitas chances. E na Europa, com inglês, isso é um pouco como Lord of the Rings. One to rule them all. Exatamente, é uma língua que acontece tudo, né? Que ela tudo gira em torno desse idioma. Então, você precisa entender isso. Aprender inglês é extremamente essencial para você, então, falar num continente, principalmente como a Europa. Toda oportunidade vem através do inglês. Eu quero terminar dizendo o seguinte: se você pensa em vir para a Europa, pensa direitinho, primeiro adquirir o inglês como o seu segundo idioma. Tem pessoas na Europa que vai te dizer, não quero falar inglês, não gosto, porque eles são tímidos ou alguma coisa assim. Mas acho que brasileiros com típico brasileiro, que é bem amigável, né, que é bem social, pode ajudar a abrir. Pessoa bem tímida da Europa que no início talvez não quero falar meu inglês, não é perfeito. Exatamente. Principalmente na Alemanha. Os alemães são assim como perfeccionistas, então eles falam bem inglês, mas eles sempre vão dizer que eles não falam, mas eles falam. Dá uma olhada como nossos alunos aprendem inglês de zero à fluência, com aulas curtíssimas, diárias, onde você aprende a frase do dia, aquela frase que você precisa memorizar. Visita o nosso website, se inscreva e você vai ter acesso a 1 semana de aula grátis. Então você vai ver como funciona nosso método de aprender inglês como esporte, não como uma ciência.